Olá! Mais um episódio do Mãecast, temporada de São Paulo. E vamos para nossa convidada de hoje. Ela é mãe da Kiara, cantora, compositora e traz em suas músicas poesias e o lúdico com profundidade e amor. Há mais de 30 anos atua na área como compositora, publicitária e está lançando um álbum, Momentos Musicais, em todas as plataformas. Através da maternidade nasceu a Mamãe Musical. Uma frase dela: não quero que as pessoas deem play e deixem as crianças assistindo os vídeos sozinhas. Quero que os pais, professores, avós, babás e a família estendida cantem para elas. Seja muito bem-vinda, Elisa Gatti! Ai, obrigada, gente! Linda, maravilhosa. Eu falei, não tô acreditando que ela tá aqui Gente, gravando a emoção podcast tomou com a gente. conta aqui. Sim, não, sério, hoje eu tô muito emocionada pra fazer esse episódio. Não vai dar muito certo, eu acho. Vai dar muito certo. Sim, verdade. Elisa, maravilhosa. A gente falou mamãe musical, mas é mãe musical. Quero fazer uma correção. O projeto Mãe Musical que você traz nas suas redes sociais. Sim. E falando, sempre trazendo essa forma lúdica, né? O infantil, que agora você, né, transitou a sua carreira, porque o seu sonho era viver da música. Então, eu já quero abrir uma pergunta. A música sempre esteve presente na sua vida, né? Mas nem sempre foi voltado pro infantil, né? Nossa, não. Por que você focou no projeto Mãe Musical? Bom, então é exatamente isso, né? Vocês deram já o spoiler, 30 anos fazendo música, né? Desde os 8 anos de idade que eu componho. Então, até ali a minha juventude, eu queria ser artista, sempre quis ser artista de palco, né? Ter uma certa notoriedade através da música. Mas eu sempre falo, chega uma hora que os boletos chegam, batem na sua porta, aí a música... eu ainda não tinha encontrado muito um caminho, a verdade é essa, eu não tinha uma identidade musical muito bem definida. Muito bem, corta a cena, tem muita história comprida no meio do caminho, mas não interessa muito. Eu acho que tem 2 marcos importantes. Em 2008, eu escrevi a minha primeira música infantil, 2007 para 2008. E aí, assim, o tempo foi passando, eu ia fazendo uma aqui, uma ali, e aí eu fui percebendo que eu tinha uma identidade musical nascendo dentro das músicas infantis. E eu achava aquilo super legal, né? Aí, em 2015, eu falei, cara, acho que eu vou gravar essas músicas, vou produzir. Chamei um amigo meu, produtor, falei, você topa produzir minhas músicas infantis? Aí a gente pegou, produziu, só que assim, sabe quando a coisa nasce fora do tempo? Eu mostrava as músicas para as pessoas e as pessoas falavam assim, legal, bacana. E aí, eu não entendia direito. Eu falava, mas eu acho que tem uma coisa legal aqui. Elas têm uma linguagem diferente. Né? Só que faltava só um detalhe. Eu não tinha uma criança na minha vida. Ser mãe. Sim. Então, que autoridade ou que propriedade eu tinha para querer conversar com as crianças se aquilo não fazia parte da minha verdade? E aí, eu acho que cada vez mais, assim, fica nítido que a manifestação artística, ela é manifestação da alma, do que a gente acredita, do que a gente sente. Então, por mais que eu soubesse que ali talvez tivesse um produto, e vou usar essa palavra estranha mesmo, interessante, ele não era verdadeiro, né? Então, eu guardei aquilo, eu deixei aquilo lá, guardado mesmo, assim, falei, beleza, são músicas legais, mas deixa elas aí. Porque realmente, assim, ninguém via muito valor no que eu estava fazendo. E aí a vida ela é muito louca, né? Então, depois, quando a Kiara nasce, em 2019, né? Então, já contei essa história muitas vezes, mas eu passei pela perda do meu pai e o nascimento dela praticamente junto, né? Sim. Então, foi realmente na música onde eu encontrei o caminho para poder passar por essa loucura da morte e do nascimento juntas, né? Vocês imaginam o que é você viver mesmo essa despedida da Elisa filha pro olá para Elisa mãe, que é uma faceta nossa que a gente não conhece, que é muito complexa, que mexe com não só toda a parte física, mas assim, muda o nosso olhar. Pelo menos para mim teve esse efeito avassalador assim de transformação, né? E aí eu lembro que estava estourando a pandemia, e eu juro que o meu raciocínio foi... Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para essas mães que vão estar com os filhos dentro de casa. E eu já estava cantando com a Kiara, já fazia muitas músicas com ela. Eu sou um ser cantante mesmo, né? Assim, eu fico cantando o dia inteiro. E ela também, ela acha que a vida é um musical, eu acho. É um pouco... Porque é do bom dia ao boa noite. Muito linda. A melodia tá ali o Tá dia ali todo. o dia inteiro, a gente fala cantando, Sim. né? E aí, teve um dia que eu decidi gravar um vídeo. Na verdade, é um vídeo muito simbólico, porque fazia um mês que meu pai tinha falecido. E eu quis realmente ressignificar ali a coisa. Eu peguei o violão que era dele, que era o violão onde ele me ensinou a tocar violão. Olha. Ela estava muito pequena. Eu deitei ela no sofá e eu cantei uma música para ela.
E eu gravei, e aí eu postei no meu perfil pessoal, então, e aí 2 pessoas comentaram. E aí, quando elas comentaram, parece que virou. Parece que, sabe aquilo que estava guardado na gaveta? Abriu ali sem eu pedir? Abriu, saiu um pozinho mágico e realmente a minha cabeça, num dia à tarde, eu sentei na mesa da sala e escrevi Mãe Musical. Falei, nossa, eu acho que é isso que eu sou, né? Ou pelo menos o que eu me tornei agora. E aí, como o destino ele é muito generoso às vezes, tudo estava livre. Não tinha Mãe Musical no Instagram, não tinha Mãe Musical no site, não tinha Mãe Musical em lugar nenhum. Eu falei, então, esse crachá é meu. E aí, foi assim. E eu despretensiosamente comecei a gravar tudo que eu fazia com ela. E foi isso. E aí a história começou, sério. magicamente. Que exemplo e que força que você, né, conseguiu naquele momento trazer isso. Porque você, com o violão que era do seu pai, com tudo que você estava ali vivendo, mesmo assim, você ainda trazer para a música, trazer o lúdico, né? Você está conversando com a sua filha de uma certa forma através da música, Sim, né? com certeza. É Você maravilhoso. sabe, um super amigo meu, que é meu produtor musical hoje, né? O Bruno, ele estava assistindo uma palestra minha e ele falou uma frase que depois eu peguei para mim mesmo, que ele falou assim, Elisa, você reparou? A música te salvou. E ele usou este termo e eu nunca tinha olhado para isso dessa forma. Falei, com certeza, foi o que eu me agarrei, que era a coisa que eu fazia há mais tempo, que assim, é parte indissociável do que eu sou, que traz essa leveza, essa magia. Todo artista é sofredor, no fim das contas, né? As maiores obras mais lindas, Não, assim, parece uma poetisa musicais. falando ali. É incrível. É incrível. E aí, quando eu olhei pra mim, eu falei, cara, lógico, eu tava ali vivendo um sofrimento muito são os sentimentos, grande. Você as tava angústias acessando, sendo né? vividas ali que você É. consegue transbordar através da música. É. E você traz, então, a música, como você falou, né? O bom dia, o boa tarde, é tudo através da música. Cantando. Pra vida ali da Kiara. E como você vê essa canção, essa melodia, a diferença na vida da Kiara? Como que ela recebe essas canções? Então, você sabe que outro dia me perguntaram, falaram assim, mas a Kiara com certeza vai tocar instrumento, vai cantar. E aí eu me dei conta também de uma outra coisa. Para Kiara, a música é um idioma, é uma linguagem, mais do que ser uma arte. Eu também nunca tinha parado para pensar nisso, mas é uma maneira que a gente se comunica, né? E a gente construiu nossa relação usando essa língua que é a música. Então, para ela, é uma coisa tão natural. O que eu percebo de impactos positivos e diretos, assim, no desenvolvimento da criança? A capacidade de retenção de informação, impressionante, assim, como isso ajuda mesmo no desenvolvimento da memória. Então, eu percebo, ela tem um repertório musical absurdo, de saber as letras, de eu tocar 2 notas no piano, ela saber que música é. Mas e não é porque eu assim, fiquei incentivando ou forçando. Não, é porque realmente a gente fala esta língua o tempo todo, né? E aí eu vejo que ela é assim com tudo. Figuras que ela vê, então o pai dela, por exemplo, ele é ilustrador também, além de publicitário, ele é ilustrador. Então, ele, por outro lado, ele incentiva a coisa do visual. Então, ela tem a capacidade de olhar e já memorizar. Ela está sempre muito atenta a tudo. Então, é um desenvolvimento do lado sensível mesmo, né? Sim. E cognitivo, que eu acho importantíssimo, e criativo, Sim. que é com nada a gente se comunica, a gente se diverte, a gente aprofunda, a gente fala de problema, a gente fala de um monte de coisas, né? A gente dá ordens, a gente estabelece rotina. Então, eu percebo mesmo que, na prática, isso ajuda muito. E além disso, né, as crianças, a gente que fala muito sobre isso, eu e a Nanda, as crianças, elas recebem a melodia, a canção, de uma forma muito mais aceitável para elas, né? Então, a Nanda até estava comentando que uma professora da escola da filha dela, da Maria Cecília, elas não gritam, elas não chamam as crianças, elas cantam. A gente estava no lindo. bosque. E aí, fazendo uma atividade, uma vivência entre os pais, né? É uma escola que tem a pedagogia Waldorf, não é uma escola convencional. Mas, mesmo assim, isso que as professoras trazem do canto, a forma com que elas se comunicam com a criança é muito especial. Porque a criança se conecta de tal forma que ela está o tempo todo atenta ao que as professoras estão cantando, porque é uma forma de linguagem, como você falou. Então, a gente estava no bosque e eu estava brincando com as duas assim. E a professora chamou... Cora, a amiguinha da Maria Cecília. Que graça. Cora. Só fez assim, ela... Porque a professora estava do outro lado, muito longe. Então, ao invés do grito, né? Sim, imagina ela, coisa... Cora, gritando. Não, ela não desperta a criança. Então, o canto, Que legal. ele não desperta a criança para consciência. Porque no primeiro setênio, as crianças, elas não precisam dessa consciência
despertada nelas, né? Elas têm que ser como se o pensamento, essa habilidade de pensar, de criar o pensar, fosse de uma maneira mais leve, mais natural. Que ela trouxesse outras coisas para ela, o movimento, o equilíbrio, lateralidade, o sentimento vital antes do racional, do intelectual. Sem dúvida. Então, o corpo e o cérebro são preparados antes para depois receber o intelecto, que é o mais difícil, é o próximo passo do desenvolvimento. Então, tudo isso elas trazem como uma parte neutra da criança. É como se a criança fosse aprendendo dessa forma. Ela interioriza. Ela não precisa saber, ela só sente. Perfeito. É lindo. É maravilhoso e é uma coisa que a gente abandona ao longo da vida, né? Eu falo que a gente é muito cobrado para saber e pouco para o sentir, né? A gente deveria estar sempre... E aí eu acho que a maternidade traz isso de volta. A coisa do sentir. Você faz aquilo com o seu filho porque você sente que você tem que fazer, né? Então, isso também acho que é sempre bom reforçar, né? Para a gente confiar no que a gente sente, né? Enquanto mulheres, enquanto mães. E às vezes o saber demais pode atrapalhar, né? Mas que coisa mais linda. E, de fato, eu acho que a música ela tem esse encantamento mesmo, né? Parece uma magia. É isso. Você ouve a professora chamando a Cora, você fala, gente, tô dentro de um e musical, elas né? usam o canto para todas as atividades de comando. Perfeito. Então, o comando não existe como uma ordem e uma autoridade. É como se elas tivessem imersa aquele mundo, mas aí todo mundo pode até julgar no seguinte sentido, a criança pode ficar alienada, a criança não sabe o que está fazendo. Não, mas ela é conduzida de uma outra forma. Então, a professora vai juntando os brinquedos junto e cantando. A criança já entende que precisa juntar. Sim. Você não precisa ordenar, junta os brinquedos. Então, ela não recebe isso como uma ordem, um autoritarismo. Claro. Ela recebe de uma forma muito mais leve, né? Que E faz harmoniza. parte do mundo. Isso. Uma criança que ela tem o equilíbrio do pensar, do sentir, do agir, ela harmoniza o que está dentro dela. Então, todas as emoções, o que ela não consegue controlar, os desafios, os comportamentos desafiadores, né? Trazem para a criança esse equilíbrio, essa harmonia dentro dela. Porque a criança é o quê? Pureza. Sim. É um anjinho, não tem a como a página gente... em branco, né? Exatamente, é o que a gente imprime. Meu Deus, você trazendo a música para a vida dela, maravilhoso. E você traz todo esse lúdico através dos temas, né? Como que você chega nos temas? Quando você vai ali fazer uma música, compor uma música, da onde você tira esses temas? As coisas que eu fui fazendo foram mudando muito ao longo, né, desses 2, 3 anos especificamente. Então, primeiro, quando eu comecei a fazer, eu fazia muito música lúdica. Então, eu fazia o som da taça, uma brincadeira de bichinho, com a bexiga e tal. Só que aí eu lembro quando eu fiz a primeira música que esbarrava um pouco mais no educacional ou na coisa da rotina, que acho que foi o Bora Escovar os Dentes, foi a primeira que eu fiz, né? Que era com ela. Ela tava muito pequenininha e estavam as duas lá assim na frente do espelho, cantando Bora Escovar o Dente. Isso nasceu ali, da situação. Então, as músicas situacionais de rotina nascem na hora mesmo. E aí eu fui aprendendo a ter meu gravador sempre à mão, porque quando eu ia fazer atividade com ela, eu já começava a inventar uma música e falava, isso aqui tá bom? Aí eu pegava e gravava para não perder. Depois, com o amadurecimento e quando eu fui percebendo que as pessoas estavam usando nas suas casas, nas escolas, etc., veio para esse lado mais dos temas mais sensíveis e dos lados emocionais, né, das dimensões emocionais, que também muitas delas nasceram de momentos com a Chiara, sem eu pensar muito, e em outras porque as pessoas pediram. Então, gente falou assim, puxa, você tem uma música para acalmar o meu filho, você tem uma música para desligar a televisão. As demandas das mães. As demandas começaram a aparecer. E aí eu falei, cara, isso é muito legal, porque, de fato, é útil, né? Não, e o da unha. Tique, corta a unha. Gente, cortar a unha é um momento ali. A Maria Cecília, ela ama. Então, ela sempre, quando eu tô cantando pra ela, ela relembra essas coisas. Porque o que acontece? É naquele momento, eu preciso fazer aquilo, eu preciso que ela corte a unha. Então, não tem E você deixa esses momentos desafiadores, muitas vezes, Sim. né? Ele é desafiador, sim, Super. porque a criança não Mais quer cortar a leve. unha. Deixa mais leve. É um momento prazeroso. E aí, o mais maravilhoso é quando essas músicas, né? Aí elas passam a existir, beleza? Eu posto lá, e aí começam a vir as histórias, falando, Elisa... Meu filho só começou a cortar a unha, deixar cortar a unha por causa da sua música. Eu botei um vídeo para eles verem, tal, e aí agora é super fácil, era um negócio que para mim era impossível. Sim. Então, a hora que você vê na prática a coisa acontecendo, é muito incrível, a diferença que você né? faz, né, no dia a dia dessas mães. E é um momento de conexão. Sim. Quando você canta com seu filho, olha essa hoje, conexão. assim, você olhando para Chiara,
Você não saberia como ela seria antes sem a música, mas o que você vê e fala, nossa, a melodia, a canção, tudo isso que eu tô trazendo para ela deixa ela dessa forma mais calma? Ou você acha que isso está impactando, que ela é essa criança por escutar, por fazer? Com certeza, né? Mas eu acho que sim. Bom, primeiro a musicalidade dela, natural, né? A rítmica. Então, ela sempre, desde bebê pequenininha, ela tem uma coisa do ritmo. Ela bate certinho né? No claro, andamento desde da a barriga, música. né? Ela não teve muita escolha, né? Ela ouvia de camarote as coisas, né? Então, isso com certeza, mas sim, ajuda muito a regular o emocional, com certeza. Eu também uso as músicas para tarefas que eu preciso que ela faça e ela entende e assimila muito melhor. Eu percebo que se eu estou num dia que eu não estou muito legal e que eu não estou cantarolante, ela sente. Né? Então ela sabe que eu tô sempre muito radiante, muito para fora. Então, se eu não tô, então ela já começa a entender que também isso é uma manifestação de como eu tô, né? Então eu acho, me parece, que é algo que auxilia ela no entendimento de mundo, assim, né? E na criatividade, com certeza, assim. Eu sempre fui uma criança, nunca brinquei com brinquedo. E ela também não brinca com brinquedo, né? A gente não tem esse hábito, ela não liga para brinquedo. Agora, se eu falar que isso aqui é uma princesa que tem um chapéu de caneca, acabou. A gente fica 1h30 contando a história da princesa do chapéu de caneca, sabe? Então, eu acho que isso é impacto direto por essa linguagem realmente que não é daqui, né? Então, Vem é um outro caminho que faz e eles compreendem muito melhor, né? E quando você cria, né? Quando você traz isso para a criança, porque os brinquedos, eles são todos prontos, cheios de pilha, falam sozinho. Que sentido tem para a vida de uma criança que ela precisa brincar em contato com a natureza? Ela precisa criar. Como você pegar qualquer coisa. Se eu inverter esse copo, ele tem um formato. Diferente do que a gente imagina que ele é para as coisas. Isso é mostrar para a criança que o mundo é bom. Né? É trazer essa consciência para a criança de uma outra forma. Não despertar ela para o mundo e falar, ó, tá aqui, ó, tá tudo pronto e entrega para a criança. Né? Eu acho que, assim, o lúdico... ele é o caminho mais efetivo para qualquer coisa, né? Assim, parece meio clichê falar isso, mas é muito verdade. Mas óbvio precisa ser dito. E eu acho que a gente precisa reforçar sempre isso para também nós adultos, sabermos ser lúdicos, né? Porque eu vejo que tem muito adulto duro, né? Que não se permite ali a cantar ou a fazer uma coisa engraçada. Ou tirar esse chapéu de responsável que a gente tem o tempo todo, mães principalmente, né? Sempre ali em cima. Entrar na brincadeira, né? Da criança. Porque isso... E assim, ó, um exemplo do que aconteceu hoje na hora do almoço. A Kiara, graças a Deus, é uma criança que adora comer, gosta muito do mundo da cozinha, porque para mim é outra expressão de criatividade e também a nossa maneira de se comunicar e se aproximar. Então, ela foi criada em cima do balcão da cozinha, como boa italianinha. E a gente brinca muito com a comida enquanto a gente está comendo. Então, hoje, por exemplo, ela estava comendo uma salada de pepino antes da refeição. E aí ela falou, vai, me pergunta que sorvete que eu quero. Aí eu falei, tá, que sabor de sorvete você quer? Ela, eu quero uma bola de morango e uma bola de banana. Aí eu pegava 2 fatias de pepino e dava para ela e ela fingia que era o sorvete. Aí ela fazia o mesmo comigo. Então, assim, é muito legal, porque ali tem muita coisa. Não só a parte da nutrição, sucesso, ela comendo todos os legumes e verduras que ela poderia comer, mas tem uma coisa ali de criatividade sendo explorada. Imaginação, sendo muito... Só que, aí qual que é o lance? Ser lúdico dá trabalho. Ser lúdico é estar no tempo da criança. Então, aquela 1h da tarde ali que você está olhando no relógio que você tem que levar a criança para a escola, você tem que, assim, ó, conseguir encontrar o caminho da ludicidade dentro da rotina. E isso é o desafiador, isso é o que faz muitas vezes as pessoas desistirem deste caminho, né? Mas vale tanto a pena. Mas, porque gente, é isso que eu ia falar. Você traz para esses momentos, até teve um vídeo seu, né, que deu mais de 4 milhões de visualizações, que você traz ali para a canção o tema da separação. Então, o lúdico que você vem através da música, você deixa mais leve, dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, tira você da zona de conforto?
quarto? Claro que tira, porque a gente está muito no racional e a gente tem que deixar de ser racional para entrar no mundo da criança. Exatamente. Mas vale a pena. É um Demais. esforço que vai te dar resultado, né? Então, fala um pouquinho desse vídeo, como que foi, né? Acho que através da tua separação, você trazer esse assunto delicado, em um momento delicado da vida de vocês, para passar a informação para ela, mas ela receber de uma forma diferente, leve. Sim, e olha que curioso, essa música não veio por causa da minha separação. Olha. Veio porque era um tema que já me pediam fazia muito tempo. Eu já estava separada quando eu fiz a música, a gente já estava morando na nossa casa nova, estava tudo assimilado já, né? Mas teve um dia que eu falei, poxa, essa música muita gente me pediu. Obviamente, eu estava vivendo aquele momento, então faria sentido Sim. também. Mas não foi por causa dela. Eu não usei a música para ela entender melhor, né? Então, Foi não a nasceu. demanda das Foi a mães. demanda. E aí, assim, foi muito louco, porque essa música especificamente foi o que fez o perfil triplicar de tamanho, assim, do começo do ano para cá. E quando eu fiz... Eu não sei por que eu fiz essa coisa dos desenhos, que eu nunca faço. Aí, naquela música especificamente, e eu lembro quando eu comecei a fazer, as músicas, elas meio baixam, tá? Não é assim, elas vêm. Sim, A gente até ia perguntar o processo Porque, criativo, assim, eu como vou é? fazer uma música, então... Como né? que funciona? Começa, né, numa dissertação, uma redação, É como tão é que é? natural, né? São Não vários sabe, né? caminhos. Você como compositora, meu Deus. São vários caminhos, mas assim, só para concluir essa história dessa música especificamente, essa foi uma que já veio meio melodia e letra tudo, e eu comecei a cantar, tem a casa da mamãe, tem a casa do papai. Aí eu falei, assim, eu senti que a música era forte. Falei, isso aqui é forte, essa aqui eu vou fazer com um pouquinho mais de dedicação, assim. Então, ela não foi uma música que nasceu inteira, eu guardei o refrão, falei, vou olhar pra ela já já. Aí peguei, fiz. Quando eu fiz, eu falei, acho que tem. E o pedacinho final eu fiz antes de gravar o vídeo. Não tinha a parte do e o que importa é ter amor ao abrir a porta. Fiz isso antes de gravar o vídeo. Eu falei, Kiara, vamos fazer uns desenhos? Tal. A gente pegou e fez. Estava chovendo pra caramba. Eu lembro muito, assim, desse dia. Eu botei uma mesinha lá e a gente gravou. E assim, eu fui dormir, postei meu vídeo lá, como eu sempre faço. Na hora que eu acordei de manhã, meu Deus do céu, tava tudo acontecendo, as pessoas falando, legal. compartilhando. E aí foi realmente o primeiro viral, assim, do perfil, que saiu do controle mesmo, né? E ali também eu acho que começou a deixar mais concreto o papel mesmo e o propósito do que eu faço, né? Porque você realmente começar a receber histórias de milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil, de todas as realidades, falando, tô pensando em me separar, mas não sei como, o que eu faço. Que aí você fala, meu Deus do céu, vou ter que aconselhar essa pessoa. Até, minha filha chorava todos os dias desde que o pai dela foi embora e agora com a música ela parou de chorar. Vídeos Olha o de impacto filhos disso. cantando as músicas. Assim, não tem preço isso, né? Assim, é uma coisa que realmente é transformar através da arte, né? É muito grandioso isso. Então, quando eu olho para trás, para minha história, eu falava, é claro que eu não ia conseguir encontrar um caminho artístico, uma identidade sonora antes, porque se não for para ter esse impacto, assim... Sim, porque olha a responsabilidade que tudo isso trouxe. E que naquele momento anterior, que você começou com a música infantil, talvez não ia caber para você. Você não ia conseguir suportar toda aquela demanda, né? Exatamente. E hoje, como mãe, como tendo ali no dia a dia, você consegue ter empatia, entender o que as outras mães passam. Exatamente. Que não tem Elisa, um jeito mesmo, só vivendo. Como que você contou pra ela, assim, da separação? Porque ela tem 4 anos, Tem. né? Como Ela que vai fazer você- 4. E eu sei, as crianças, a gente precisa falar a verdade, né? Só que elas não entendem palavras, assim, né? Num contexto de adulto, o que a gente quer repassar. Então, você, né, trabalhando com a arte, com música, como que você repassou isso pra ela? Olha, ela estava com 2 anos e meio, mais ou menos, né? Quando efetivamente eu saí da casa. E, assim, você sabe que a rotina foi algo que ajudou demais, assim. Porque nossa rotina já era muito estruturada, inclusive na divisão de tarefas entre mim e o pai dela, né? Então, tinha o bloquinho ali do dia que era a responsabilidade dele e 80% do tempo ela estava comigo. Então, primeiro, de impacto de tempo, não sentiu tanto. E segundo, que eu acho que eu fui muito feliz em fazer o que eu fiz, sem saber, né? Eu não tinha consciência do que eu estava fazendo, mas eu envolvi ela na escolha da casa. Então, ela ia comigo visitar as casas. E eu vendi. Eu falei, cara, agora a gente vai ter 2 casas. Vai ser muito divertido. Eu dei uma vendida nesse lugar. E a gente foi juntas visitar as casinhas até que a gente encontrou. Ah, então a senha da mamãe é do tijolinho, é a casinha do tijolinho e tal. E aí,
foi natural. No fim das contas, me parece que não teve tanto impacto assim, também por causa da idadezinha que ela estava, né? Menor, Acho que se fosse sim. agora seria mais difícil, né? Perto dos 4 anos. Mas ali, acho que foi um momento em que ela ainda conseguiu assimilar de um jeito um pouquinho mais natural. Obviamente, eu percebo que tem algumas coisinhas que talvez sejam manifestações disso, né? Dela estar um pouco mais grudada, um pouco mais carente. Então, assim, a gente sente isso e é respeitando. E eu sou muito, assim, de olhar para a criança como um indivíduo. Então, sim, falar sempre a verdade. Se ela perguntar... Hoje mesmo no almoço, ela estava falando... que a gente... Papai mora numa casa, mas você já morou lá na outra casa? Eu falei, sim, a gente já morou naquela casa. Quando eu era bebê, sim. Quando você era bebê... Então, eu converso naturalmente desse assunto com ela, né? Para ela entender que essa é a nossa configuração familiar. Eu reforço muito que nós somos uma família, independente de qualquer coisa, assim, sabe? A gente tem muito carinho, foi uma decisão muito tranquila, sabe? A nossa. Então, a gente é bem fora do padrão nesse sentido. Então, para ela, isso é ótimo, né? Porque... Sim, essa boa relação. Exatamente, então é tudo muito absurdamente civilizado. É uma pessoa Sim. que eu adoro demais, assim, não teria outro pai melhor para ela, né? Então, eu acho que isso já ajuda muito na maneira de Sim. conduzir, na tranquilidade mesmo de falar a verdade. Eu não tenho nada para esconder dela, Sim. né? Então, por enquanto, graças a Deus, está tudo correndo bem. E Elisa, você é mãe em tempo integral. Como que é assim, dispor todo o seu dia sendo mãe, tendo a responsabilidade ali? E se você tem uma rede de apoio? Tá, eu vou devolver a pergunta. Qual mãe não é mãe em tempo integral? É verdade. Porque isso é o que está aqui, né? A gente é mãe o tempo inteiro, né? Mesmo que a gente não esteja ali com a criança o tempo inteiro. A gente não consegue desconectar, Não consegue. Não é impossível. Não consegue, parece que instala um aplicativo na nossa cabeça e ele fica rodando ali e assim será até quando os nossos filhos tiverem 50 anos, se a gente estiver aqui para ver, É né? verdade. Mas eu nunca deixei de trabalhar, na verdade, então, assim, eu mudei completamente a minha carreira em função da maternidade. Então, eu vim ali de 15 anos muito feliz em publicidade, eu cresci muito dentro da carreira, só que eu sabia que quando eu tivesse filhos, não ia dar para conciliar do formato que era. Eu dedicar 10 horas para uma agência de propaganda? Não ia dar. Porque a minha escolha é estar presente. Então, assim, se alguma coisa tinha que mudar, eu ia fazer de um jeito para que a minha vida profissional se acomodasse a essa nova realidade. Não tenho rede de apoio absolutamente nenhuma, escolhi não ter babá. Eu tenho uma família muito pequena, então, assim, tem só minha mãe que mora lá perto, mas que também não dá muito para ajudar, ela é mais velha, enfim. O pai dela, infelizmente, perdeu todo mundo, então nós não temos ninguém. Nossa rede de apoio, e isso foi o que a gente conversou muito quando ele separou. Falou, cara, não vamos esquecer que nossa rede de apoio somos eu e você. Sim, É isso, né? Sim. Então, eu sou bem desamparada nesse sentido. Então, os 2 primeiros anos, 2 anos e meio dela, fiquei muito focada e encaixando o trabalho, assim, na hora que dava. E eu acho muito surpreendente, assim, eu olhar para esses quase 4 anos e ver que foram os anos mais produtivos da minha vida e mais criativos. Porque, assim, é uma loucura com tudo, né, que eu venho passando por muitas transformações. Não tá fácil de jeito nenhum, assim, sabe? Para mim, tá muito difícil abrir mão da estrutura que eu tinha profissional, né? Cara, empresa, equipe, horário, para essa vida solta. Eu tô lutando ainda. Como eu vou encontrar um equilíbrio para isso, né? Entre a maternidade, a carreira e... Exatamente. Mas hoje, quando eu falo assim, poxa, mas eu abriria a mão desse formato, por mais que esteja sendo muito difícil para mim, abriria a mão de fazer a comida dela todos os dias, de levar ela todos os dias para a escola, de dar banho, de a gente brincar, de eu estar presente. Eu acho que essa primeira infância ela é muito determinante. Então, eu escolhi isso. Então, se amanhã eu quiser voltar para uma empresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer, aí eu vou ter que ver como fazer isso, ela em outro momento de vida. É a fase que você está vivendo agora, nesse momento, a prioridade é ela. Mas é muito desafiador. E eu acho que, assim, quando a gente fala sobre encarar a maternidade em tempo integral, acho que é sempre importante levantar uma bandeira que é para a gente não esquecer da nossa individualidade. Porque ser mãe é uma parte do que nós somos, não necessariamente tudo. E é importante para as crianças verem nas suas mães que elas são outras coisas também, né? Para elas aprenderem também com os exemplos a serem outras coisas.
É avassalador? É. Às vezes parece que toma 100% da nossa vida. Vocês têm um podcast que chama Mãecast, eu tenho um perfil que chama Mãe Musical. As pessoas não sabem nem meu nome. Me vem na rua e falam, a Mãe Musical. Sim, é a Mãe Musical. Mas é muito importante isso, né? Pra gente não se abandonar no meio do processo, né? Eu acho isso sempre importante de reforçar. É que a gente não nutre a nós mesmas, né? Então, uma mãe que ela se anula, se abandona, ela tá desnutrida, né? Do amor que ela deve sentir por ela mesma. É o autocuidado com ela mesma. Então, como que eu vou dar amor pro outro se nem eu tenho por mim mesma? Sim. Eu não consigo. Eu estou, né, exausta, cansada, não consigo olhar para mim. Então, eu não tenho como cuidar do outro. É uma saúde mental. Claro, nem todas as mães têm esse privilégio, né? Não é um privilégio, não é essa palavra. Também foi uma escolha para você, Claro. é desafiador, cada mãe se encaixa dentro do seu possível. Não é a mãe irreal, né, que a gente fala, mas muitas mães não conseguem trazer isso, né, para suas vidas, ter essa escolha de ficar com seus filhos. E quando a gente fala de maternidade solo, é pesado. Muito. Porque a rede de apoio tem que pensar em tudo que vai fazer em torno daquela criança, e depois vem a mãe. Então, quando a gente tem que tentar inverter os papéis, né? Até Colocar porque isso em vai primeiro lugar. refletir nos filhos, né? Claro. E o Exatamente. filho, ele vai lembrar dos momentos em que a mãe estava feliz, cantando, fazendo o que ela gosta, do que uma mãe exausta, que está sobrecarregada. E eu acho que é isso. Assim, as mães também, elas precisam ser mais... A gente precisa ser mais compreensiva com nós mesmas, assim, né? Porque é isso, são muitas realidades diferentes. Cada caso é um caso, cada casa é uma casa. Então, por exemplo, a minha irmã colocou a minha sobrinha no berçário desde os 4 meses, em tempo integral, porque é o que ela podia É isso que eu fazer. falei, mãe, dentro do seu possível, né? E Dentro da sua ok, realidade. sobreviveu, tá tudo bem. Nossas histórias, certamente, cada uma aqui deve ter tido uma dinâmica diferente dentro de certeza. casa. Então, também pra gente ficar um pouco em paz com isso, né? Quando sim, a gente precisa ter rede de apoio, precisa ter babá, precisa ter escola em tempo integral, precisa ter mãe, avó, porque tem que sair pra trabalhar, pra pegar duro no batente. É o que dá. O importante é que fazer valer os momentos que você está com a criança, né? Fazer esse tempo valer de verdade, ser muito profundo, que é isso que vale a pena. Não há culpa nisso, né? O mundo ele é feito de julgamentos e competições o tempo todo. É uma mãe competindo com a outra, olhando o que a outra pode fazer e o que ela não faz. Por exemplo, eu sou incapaz porque eu não consigo fazer o que a outra faz. Mas não é isso, né? Eu sempre falo, o filho, ele não vai lembrar quanto tempo você ficou trabalhando, mas ele vai lembrar dos tempos que você teve com ele. Exatamente. Da refeição que você fez, do quanto você brincou, que você tá ali, de corpo presente, né? Então, isso é lindo. E, Elisa, na época que você trabalhava como publicitária, né? Você comentou que trazia também as músicas no seu trabalho, nas suas publicidades. Como que você fazia isso? Bom, o primeiro estágio que eu tive em publicidade foi numa produtora de jingles. Era uma das melhores do Brasil, assim, e eu aprendi com o mestre dos jingles, que é o PC Bernardes, que, enfim, ele é meu mestre de vida, né? Não só dos jingles, mas eu tinha 18 para 19 anos, e eu lembro que eu ficava atrás dele, assim, olhando ele compondo, produzindo, e eu fui aprendendo tudo ali, né? Sobre como comunicar musicalmente. E no fim das contas, o que eu faço na Mãe Musical não deixa de ser isso também. Sim, você tem um tempo total. curto para botar uma mensagem muito forte, né? Então, assim, todos os jingles que eu fiz ao longo da minha carreira, eles depois me ajudaram aqui, né? No que eu tô fazendo hoje. E eu fui muito feliz, assim, nas músicas que eu fiz nas minhas campanhas publicitárias, porque eu me conectei com um monte de artistas legais. Assim, eu lembro que o Michel Teló chegou uma época que ele gravava tantos meus jingles, coincidentemente, assim, né, das agências me procurarem e ele ser o garoto propaganda, que eles começaram a me indicar. Falei assim, não, chama essa menina aqui pra fazer as músicas que eu já sei que funciona, assim. Fiz muitas músicas pra eles, fiz inclusive músicas pra ele quando de uma linha de fraldas, quando os filhinhos dele nasceram, assim, foi super legal. E foi numa dessas também que eu conheci o Daniel, o cantor Daniel. A gente ia perguntar. Projeto. E hoje, assim, a gente trabalha muito perto, né? Então, já faz bons anos que a gente se conhece, mas a gente se conectou de verdade, verdadeira, em final de 2020, quando ele me chamou para fazer as músicas para as meninas, para as filhas dele. E aí a gente fez um projeto lindo que chama Meninas Grandes, de empoderamento feminino pelo olhar da criança. E aí a gente não desgrudou mais mesmo. Aí eu comecei a pegar projetos da carreira dele também, enfim. Hoje é um grande amigo e um artista, assim, ó, que não tem o que falar. E nessa essência, assim, você, né, falando tudo isso, o que a gente desperta quando a gente canta, né, como adulto? Não só você, como artista, claro, mas
dentro da gente o que as outras pessoas deveriam fazer em prol da música para despertar isso como adulto para repassar para as crianças, porque é lindo demais. Mas eu não entendi a sua pergunta, assim, como que os adultos... A gente fala muito sobre a criança, né? A gente falou muito aqui sobre como que a criança recebe a melodia, a canção. E pro adulto, quando você perfeito. canta. Quando você canta, o que desperta em você? Bom, né? o que eu percebi também? É quando a gente vai assistir a um filme da Pixar, por exemplo, o Divertidamente, que ele é super divertido, Sim. mas ele é super profundo, Sim. né? E eu descobri, quando eu comecei a fazer essas músicas que esbarravam mais no lado emocional, que isso pegava em primeiríssimo lugar a criança interior do adulto. Então, ontem eu recebi uma mensagem falando... eu sempre tive um problema de autoestima. E desde que eu vi você cantando a música Você é a Pessoa Mais Bonita que Tem, eu comecei a cantar ela todos os dias. E isso, a minha relação comigo mudou. Está escrito no meu TikTok lá, que é uma das músicas que está no álbum que eu vou lançar. E é isso, né? É uma música que fala, quando você se olhar no espelho, ele tem um conselho, ouça bem, não importa o que digam, não importa o que falem, você é a pessoa mais bonita que tem. Você, como adulto, cantar isso olhando para o seu próprio olho na frente do espelho, né? Ainda mais falando em mulher, com toda a pressão de autoestima que a gente tem, é muito forte, né? Então, eu acho que, em determinado momento, algumas das canções, elas viram essa chave, nossa, que estão falando com a gente, né? E aí, a música foi feita para mim. Exatamente. Aí toca num lugar que você, de repente, vê que você tem uma ferida ou algo que você precisa ali trabalhar. E aí é lógico que você vai fazer isso com o seu filho, porque você não quer que ele, né, tenha eventualmente a mesma ferida que você, né? Então, eu acho que tem um pouco essa magia da gente conectar. A música tem esse poder, né? Dela aí é quase que um mísselzinho direcionado, assim, pegar no seu buraquinho. E aí eu acho que a hora que você canta, né, você realmente coloca aquilo para fora, é muito transformador, né? Os adultos, eles têm muita dificuldade no brincar, no cantar, porque são adultos feridos, né? Sim. São pessoas muito machucadas na infância. A infância não ocupa esse lugar no adulto, né? E só quando você olha para o seu filho que você lembra da sua criança. Total. Como que você alimenta a sua criança, né? Através da educação com o seu filho, você se enxerga ali. Você fala, nossa, comigo não foi assim. Comigo foi diferente. Eu preciso fazer diferente para poder agora transformar essa pessoa num ser humano melhor do que eu não fui, né? Do que eu não consegui ser quando criança, né? Sim. Então, é uma nutrição, é uma forma de nutrir. Completamente. É um reencontro. Eu não sei, para mim foi muito um reencontro com a minha infância. Ser mãe. Muito, assim, de olhar para mim. E, assim, de olhar para a Elisinha lá dos 5, 6 anos, que fazia música, que gravava as coisas, só não tinha Instagram na época, mas tecnicamente era a mesma coisa, assim, que eu fazia. Então, isso também foi bem importante para eu dar esse passo para trás e olhar para o que era a essência mesmo lá de trás, né? Na escola, a Kiara, as professoras falam que ela fica cantando, que ela faz alguma coisa, assim, de diferente das outras crianças? Super cantarolante. Ela tem uma outra coisa engraçada que a gente só fala em italiano, né? Eu e ela, a gente só fala em italiano. Eu sou a única brasileira da minha família, então eu sou super regrada com isso. Eu falo só em italiano com ela. Então, é muito engraçado que outro dia a professora falou assim, Elisa, ela ficou dando aula de italiano pra gente. A gente foi perguntando o que era, como é que falava, ela foi falando. E aí, obviamente, assim, todas as músicas ela aprende muito rápido. O inglês ela aprendeu muito rápido por causa do italiano, né? Que tá sempre dançando, que tá sempre muito alegre, né? Então, é muito gratificante ver isso, né? Foi muito gratificante para mim ver ela no primeiro dia de aula entrar sem olhar para trás, porque para mim foi muito difícil ir para a escola. Eu fui mais tarde, foi muito difícil. Eu não convivia com crianças, eu chorava, assim, foi muito Como assim difícil. Você foi mais tarde? Que idade? Eu fui com 4. 4 anos. Fui com 4. E só que assim, eu fui com 4 sem conviver com ninguém da minha idade. Então, você imagina, você tá só rodeado de adulto até os seus 4 anos, você realmente não saber brincar com outras crianças. E aí, você ser colocado num lugar gigantesco, impessoal, né? Porque as escolas eram muito diferentes, né? 30 anos atrás. E aquele negócio gigante, assim, como assim meus pais me deixam aqui e vão embora? Não tinha a mamãe fica aqui na sala do lado. Não, ia embora, né? Então, eu me sentia completamente abandonada. Eu chorava muito, assim, nos primeiros anos de escola. Então, isso era uma coisa que estava no meu radar. Eu falei, cara, eu preciso criar essa menina para fora, pro mundo. Então, essa foi uma coisa que eu fui criada dentro. Fechada, cativeiro quase, assim, sabe? Então, isso conscientemente eu falei, ela é para fora, sorte também. O pai dela é muito para fora, então
Vamos. Então, quando chegou o primeiro dia de aula, que ela foi, falei, missão cumprida. Uma E eu conquista. voltei chorando no carro, de emoção de ver que foi tão diferente para ela do que como foi para mim, e que para ela vai ser uma história diferente. Ai, que lindo, que Fiquei legal. muito emocionada. Então, isso é lindo também, a gente ter essa consciência de que as crianças são diferentes da gente, né? Sim. Vão ter outros caminhos, vão ter outras facilidades, dificuldades, né? Mas que é muito gratificante ver a criança ali se desenvolvendo numa coisa que você não conseguiu. Eu acho isso maravilhoso. Incrível. E fala sobre seu álbum, seu lançamento. sim. Ei, Gente. tem café aí? Tem Não. café? Tem Você quer aqui? café? Não quero. Não quer? Não, Tá. tô feliz com a minha água. É. Gente, Falar do seu lançamento maravilhoso. meu lançamento, Momentos Musicais, que eu nunca imaginei que essa altura do campeonato eu ia ter um álbum, né? A gente estava falando disso, da identidade artística. É um projeto que eu estou fazendo com muito carinho e muita calma, assim, sem pressa nenhuma. A gente começou a gravar as músicas no ano passado. Todas as músicas, assim, que mais bombaram, né, no perfil, eu peguei, sentei com o produtor, falei, Bruninho, vamos produzir isso. E a gente teve essa sensação quando a gente fez a primeira apresentação da Mãe Musical, que foi no evento de autismo ano passado, que eu fui chamada para palestrar. E eu, no final da palestra, eu ensinei as músicas para as pessoas que estavam assistindo, né? Então, foi meio uma palestra interativa. E quando eu cheguei para ensaiar com o Bruninho, eu nunca tinha tocado as músicas, né? Diferente de você cantar ali no Sim. dia a dia, de você sentar para tocar com o instrumento e tal. E eu lembro da gente no estúdio lá, a gente começando a tocar. Eu comecei a sentir um negócio que eu falei para ele, falei, Bruno, tem alguma coisa aqui. Eu não sei o que é, mas vai acontecer alguma coisa. Aí eu falei, vamos começar a gravar e produzir essas músicas? Vamos. Então a gente ia mês a mês fazendo 3, 4, com muita calma, muita calma. Falei, cara, a hora certa de botar esse negócio na rua vai existir. E aí as pessoas começaram. Elisa, onde é que eu ouço as músicas? Elisa, onde é que eu ouço? Calma, uma hora vai chegar. Então eu já gravei 20 músicas de cara. Vamos lançar as 10 primeiras hoje. Sim. Que legal. E aí as outras 10 já, né? Também dependendo de como for a resposta das pessoas, porque é um álbum que ele é assim, é rápido de ouvir, né? Uma música vai puxando a outra. Sonoridade, assim, eu busquei uma sonoridade bem pop, são músicas que passeiam por vários estilos, para os adultos gostarem de ouvir, sabe? Sim, Botar no carro e todo mundo cantar junto em família. Então, não tem uma linguagem infantil, os arranjos, nem nada. E eu tô muito animada, assim, sabe? É emocionante. Você vê lá no Spotify o seu albinho, as suas músicas, você fala, caramba, olha como a vida, às vezes, ela vai por caminhos que a gente jamais imaginaria, né? Sim. Então, com é certeza. um grande marco, assim, para mim. Que lindo, e vai ser um sucesso, com certeza. Tomara. Já é. Elisa, a gente quer que você cante, claro, né? Mas eu queria que você falasse, maternidade é para você? Transformação. E eu acho que sempre será. Transformação para mim e para as pessoas que são invadidas pelas músicas que eu faço, né? Essa é a palavra mais forte, isso está no meu propósito, que é transformar a relação entre adulto e criança, usando a música como ferramenta, como linguagem e como cura, principalmente. Porque eu vejo que essa é a parte mais especial de tudo, né? Então, essa transformação que vem muito da verdade, que vem muito do que a gente está sentindo, né? Então, para mim, essa é a palavra. Ah, meu Deus. Linda. Esse corte vai ficar bom. Sim. A gente quer que você cante uma música, assim, que te marcou. Que você falou, nossa, essa música... Mexe Tem- comigo. mexe Tem comigo. algo mais que especial. Puxa aí, né? Porque daí deve ter tantas. Nossa, são muitas, né, gente? Mas uma música pra mãe. Ai, quero Então, tantas. tem uma pra Calma, mãe eu que... quero tantas. Enfim, já cantei ela várias vezes, mas eu continuo cantando. Porque eu acho que ela... Isso, faz um vídeo Eu acho que dela. ela fala o que a gente Quer dizer, a gente precisa pode, ouvir. né? A gente vai filmando, assim, ela, né? Que eu acho que essa foi a música que eu fiz pra mim mesma. Foi no primeiro ano, né? Foi, eu acho, quando a Kiara fez 1 ano. A gente estava no primeiro ano de pandemia. E eu acho que eu falei muito pra mim. E acabei falando com um monte de gente, né? Então, espero que continue falando com um monte de gente. Hey, mãe, vê se não se cobra demais. Se desculpe e se encontra com a paz. Olha o tanto que você é capaz. Hey, mãe,
Eu sei, a gente não se dá conta, mas qualquer um perderia as contas, vendo tudo que você faz. Hey, mãe, e você que olha pra todos com tanto amor, vê se acolhe a sua criança interior e se dá uma chance pra se sentir melhor. Hey, mãe, não esquece que aí dentro tem uma mulher e que sabe exatamente o que quer e que pode ser o que quiser. Meu Deus! Maravilhosa, nossa. Não, Elisa, Mexe com a obrigada. gente, né? Sim. Obrigada a vocês, Gente, sério. Não, que leveza, que amor em tudo que você faz e principalmente a educação que você dá para Kiara Obrigada. através da música. Obrigada. Muito lindo. Fico muito feliz. Que você continue e que o seu trabalho chegue em muito mais pessoas para que a gente possa levar essa maneira de maternar com mais leveza, Sim. por seja a circunstância que for, né, Sim, nas sim. nossas vidas. Com Não certeza. consigo mais falar. Fala você um Ai, pouco. linda. Não, foi incrível. E é lindo de ver, né? Você trazendo a sua voz, o seu talento para transformar ainda mais famílias. E toca na gente. É incrível. Você começa com o violão, já Mãe tô chora, assim. né, gente? Então, parabéns. E a Obrigada. gente está muito honrada, assim, e feliz de te receber aqui hoje. E eu estou Obrigada muito feliz muito mesmo, demais. porque cada vez que eu tenho chance de falar disso, é importante também para eu relembrar Sim. o que eu estou fazendo. Porque nem todos os dias são fáceis. Sim. Tem dias que a gente fala, será que eu realmente preciso ir por aqui? E aí poder falar de tudo isso, ouvir dos outros, né, com outro olhar sobre o que a gente está fazendo, é também uma maneira de fazer a gente seguir adiante. Então, muito obrigada. Viu? Obrigada a você, a gente que agradece. Gente, sério. Encerramos assim. Não, ai, meu Deus. É de felicidade, chorando. gente, pelo amor de Deus, hein? Elisa, o teu Instagram, fala pra gente pra deixar registrado. A gente vai deixar aqui, claro. As pessoas já te conhecem, nem precisa Nem deixar o Instagram, mas precisa. é bom falar. Claro. Então, Mãe Musical no Instagram, Mãe Musical _oficial no TikTok e no Spotify, nas Agora tem plataformas também digitais. você tá programa atualizado, Ai, TV, sim, eu tem sou que jurada falar. do Canta Comigo, né? Isso. Já é o terceiro ano que eu faço. Desde 2021, né? Desde que 2021. tem. Uhum. História maravilhosa. Essa depois eu conto nos bastidores. Então, eu tô lá também, todo domingo, depois da Hora do Faro. Estamos lá, vendo os talentos teen cantando, coisa mais linda do planeta. E é isso. E agora, ouçam o álbum Momentos Musicais em todas as plataformas digitais. Como Mãe Musical, vocês vão encontrar. Eu vou ouvir e só chorar. Obrigada, Obrigada viu? a Obrigada, vocês, muito gente. sucesso pra você. Obrigada Obrigada. demais. Beijo. Tchau, gente. Gente, até o próximo Até o próximo. episódio. Obrigada.